controle da região. Agora nós vamos começar a entender o que aconteceu nessa região, porque sempre há brigas aqui. Quem chegou primeiro? Eles já estavam lá. Quem chegou depois? Quem que é o invasor? Quem não é o invasor? Vamos ver quem controla essa região, né? Primeiro ponto importante, a arqueologia nos ajuda a entender. Historicamente, teologicamente, você entende que os árabes se desenvolveram naquela região que já mostrei no outro vídeo e os judeus naquela região aonde apontei para os senhores, né? Mas, não bastando isso, a gente tem achados arqueológicos que apontam para um reino de Davi existente naquele lugar. Existiu um reino de Davi ali. Então, nós temos este achado arqueológico em Tel Eton, um sítio com cerca de 20 quilômetros, né? Onde apresenta ruínas que apontam para um império de Davi, lembre-se, um controle muito amplo de uma região por Davi. Outra coisa muito importante é a estela de Tel Dan, que fala assim, a inscrição feita em um bloco de pedra normalmente produzida para registrar acontecimentos importantes. E nessa estela está escrito Casa de Davi. Por quê? Porque há de aparecer alguém que vai dizer assim, mas você está se baseando que Davi existia? Isso é puramente crendice. E não é. Temos achados arqueológicos aqui, né? Então, naquela região existia um rei para Israel chamado Davi. Ponto pacífico aqui. Facultativo é melhor. Então temos aqui o reino de Davi que acontece entre 1006 a.C. e 966 a.C. Veja onde está marcado ali essa localização. Aqui era a Filistia. Sim, existia um povo originário, e a gente sabe disso através de exames de DNA de ossadas que foram encontradas nessa região, que os filisteus vieram da região próximo a Creta. Então eles eram gregos, o que pode se chamar de grego hoje, né? E migraram para lá. Tanto que a palavra filisteu significa invasor, né? E esse é um povo que tem toda uma treta aí na história bíblica com Davi. Quando tem o gigante Golias, ele é um filisteu, né? E eles se localizam, e aí nós estamos usando de novo inscritos não só religiosos, mas também arqueologia, porque nós temos lá ossadas de palestinos, ou melhor, de filisteus. Então nós compreendemos o que mais ou menos seria o reinado de Davi. Ok, o reino de Israel é dividido, e aí nós temos o reino do norte e o reino do sul, né? O reino do norte vai se chamar Israel e o reino do sul se chamará Judá. E nós estamos aqui já em 930, mais ou menos. O reino do norte, Israel, ele é invadido em 722 a.C. pelos assírios, né? Os assírios invadem aqui, tomam conta da região do norte, né? Pegam alguns judeus e levam para a Síria. Então, ponto importante, quem está controlando o reino do norte? De novo voltando, temos o reino do norte e o reino do sul. Quem está controlando? Os assírios. Então, assim, muito embora os judeus estejam na terra, eles não têm o controle da terra, eles estão sob controle dos assírios. Depois de um ponto, em 587, o reino do sul, Judá, foi invadido pelos babilônicos e estão agora sob controle dos babilônicos. Então nós não temos controle de palestinos ou filisteus e nós não temos controle judaico. Eles estão lá, o povo judeu está lá, os filisteus ao sul, perto de onde hoje é Gaza, mas não tem o controle. Depois de um pouco, Ciro invade e toma conta também daquela região. Perceba, vão se alternando os impérios que invadem aquela localidade e tomam conta dela. Então nós começamos com os assírios, babilônicos e agora os persas, né? Na figura de Ciro. Ciro invade ali e é neste momento que Ciro permite que os judeus possam reconstruir os muros de Jerusalém, né? Então volto a salientar, os judeus estão lá reconstruindo os muros de Jerusalém. Depois do Império Persa, nós temos Alexandre o Grande, que vai
vencer suas batalhas e também tomar conta dessa região, né? Alexandre o Grande, temos uma aula que temos uma aula que ainda virá sobre Alexandre o Grande. Então ele toma conta dessa região. E Alexandre o Grande ele estende o Império Helenístico, né? Que é um império de fala grega e domina por muito tempo. Depois, seus generais, que estão todos os nomes deles ali, vão tomar conta daquela região. De novo, os judeus não têm autonomia aqui. Os palestinos com este nome ainda não existem e os filisteus muito menos. Já não, os filisteus muito menos controle. Depois disso, cai o Império de Alexandre o Grande e vem o Império Romano, né? Esse controlando uma grande, vasta porção de terra na Europa e Oriente. Tá aí o desenho, né? E até onde ele vai, e a marca ali, de perto de onde é Jerusalém. Eles controlavam ali. Você já viu naqueles filmes de Jesus que tem sempre um soldado romano. Se você não sabe por quê, tá aí por quê. Porque o Império Romano controlava aquela região, né? Bom, ponto. Vamos entender agora. Tomar um chimarrão aqui. Beleza. O Império Romano vai se estabelecer ali e ele vai... E para o Império Romano existe uma tolerância desde que você não negue os pedidos do imperador. Desde que você pague seus impostos, desde que você se submeta às leis que intempéries de cada imperador aí, né? Mas acontece que os judeus têm um grande problema com o Império Romano. E que depois é um problema que os cristãos também terão. Que é o seguinte, quando o imperador romano passa a ser Deus e adorado, o judeu não, por costume, não faz isso. Não adora nada além de Deus. Não se ajoelha, não presta culto, não faz nada além do próprio Deus que ele crê. E o que acontece? Com uma série de revoltas, de prestação de culto, de questões de impostos e domínio por terra, o coronel Tito, a mando de Vespasiano, invade Jerusalém e vem destruindo todas as localidades da Judéia, destruindo todos os lugares, inclusive o Monte do Templo, o Templo de Jerusalém. Aqui nós temos uma figura, aqui bem no alto, uma figura talhada em uma grande parede que mostra, vejam só, a menorá. Isso aqui é um símbolo judaico, você já sabe, né? E ela está representando a vitória dos romanos sobre os judeus. Os romanos foram lá e conquistaram Jerusalém, né? Então tá todos ali os utensílios, eles destroem o templo, levam tudo que é de ouro lá, detonam Jerusalém. Levam vários judeus para Roma para construir o que vem a ser depois o Coliseu, né? E a moda dos romanos estabelecem não só aquela gravura ali, mas também uma moeda para representar a vitória. E tá aqui, ó, Judéia, tá aqui, dá para ler, ó. Judéia capta. A Judéia capitulou, caiu, foi capturada. Olha aqui, ó. Aqui temos uma mulher chorando embaixo de uma tamareira, né? E um cidadão que parece um cidadão romano, né? De pé, vitorioso. Então, gente, ponto importante. No ano 70 depois de Cristo, nós estamos falando 70 anos depois de Cristo, aquela região se chamava Judéia. Aquela região se chamava Judéia. Beleza. Mas ainda existiam judeus naquela localidade. Cada vez menos, né? Cada vez mais sufocados, mas ainda existia. E a opressão de Roma continuou existindo, continuou crescendo, continuou aumentando, né? E acontece em 131 uma revolta judaica promovida por Bar Kokhba, né? Começa em 131 e vai até 134 depois de Cristo. Mas os romanos agem com energia, detonam a revolta judaica e
para destruir aquilo que os judeus acreditavam, o imperador Adriano muda o nome do lugar. E ele muda o nome da Judéia para o quê? Palestina. Professor, de onde ele tirou essa ideia? Palestina é uma transliteração de filisteu. Filisteus, né? É só um P, o P e o F é a mesma coisa, né? Quando você coloca ali um pontinho, ele dá essa modificação e ele fez isso para humilhar os judeus, falando assim, vocês perderam para mim e o nome da sua região a partir de agora é o nome do seu inimigo, né? Agora o nome disso aqui vai chamar Palestina para vocês lembrarem que o seu inimigo triunfou, vocês ficarem nervosos toda vez que ouvirem isso, né? Mais do que isso, ele muda o nome de Jerusalém. Ele muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina. A Hélia é também uma transliteração, uma versão do nome de Adriano, e Capitolina é uma homenagem a um deus romano, né? Então, assim, era para detonar mesmo. Imagina um judeu que não adorava o imperador vendo o nome da sua cidade sendo modificada, né? O nome da sua região sendo batizada como o nome do seu inimigo. Beleza. O Império Romano vai se expandir, controlar aquela região, e em determinado momento, em 313 depois de Cristo, o Império Romano ele se cristianiza, né? Há uma conversão do imperador e passa a ser então cristão oficialmente, né? Em determinado, no ano 395, Teodósio, um dos imperadores, e o Império Romano do Oriente é quem vai controlar essa região. Veja, já vimos os assírios, os babilônicos, os persas, os helenísticos, que são os gregos, também os romanos, agora os romanos do Oriente, né, que vão ser conhecidos como os bizantinos. O Império Bizantino é quem vai controlar essa região. De novo, não são judeus com autonomia, não temos Estado palestino, não temos nada disso. Então quando dizem quem controlava, quem era, não sei o quê, nesse momento existiam judeus lá, mas o controle era destes impérios. Em 622 acontece algo importante, né? Surge o islamismo com Maomé, né? E esse islamismo ele vai chegar em Jerusalém porque o Islã vai promover uma corrida expansionista beligerante, né? Militar, ele vai invadir territórios, e ele vai chegar em Jerusalém em 638 depois de Cristo, né? Então quando você começa a falar, nossa, mas como tem muçulmano lá? Quando isso começou? Perceba, começa aqui. Então a gente não pode ignorar pontos históricos antigos para a gente entender como é que chegamos onde chegamos, né? Então tá aqui a expansão islâmica, né? Ela vai pegar todo o Egito, vai pegar o Império Bizantino também, né? Olha lá, o Império Bizantino, aquela região ali, vai para se esparramar para o Oriente. Olha, ele vai chegar até aqui, a Espanha, vai subir, e na Batalha de Poitiers, isso é um outro tema, ela não vai avançar pela Europa, né? E é nesses períodos, final do século VII, começo do século VIII, que você vai ter essas construções que estão sobre o Monte do Templo. Aquele templo que foi construído lá pelos judeus, aqui essa região é a região do templo. E nesse momento em que os islâmicos tomam conta, eles constroem uma mesquita e o Domo da Rocha, né? É nesse momento que essa mesquita aqui, esse Domo da Rocha, que protege uma rocha muito importante para as duas religiões, até digo para as três religiões, muito embora o cristianismo não esteja apegado a isso, foi construída nesse período. Bom, tá bom agora? Resolveu? Mais ou menos. Porque vai acontecer de crescer um império turco. E, gente, turco não é árabe. É outra etnia, nós estamos falando de outro povo, outro costume. Os turcos, eles têm uma raiz mais para o Oriente, alguma coisa, né, mais orientalizada aqui.
Então vai surgir o Império Seljúcida, sim, e corre uma islamização do povo turco. E esse povo turco, com o Império Seljúcida, vai também invadir a região de Israel. Então veja, olha quantos impérios estão tomando conta daquela região. Olha só quantos povos vão construindo sobre as ruínas, né? Então, assim, desperta interesse e são muitos os impérios que lá se aproximam, né? Então, no ano 1078, invadiram e dominaram Jerusalém. Com isso, os cristãos que habitavam no território iniciaram uma série de embates contra os seljúcidas, originando as cruzadas. Sim, você já estudou sobre as cruzadas? Então, os seljúcidas vão invadir, vão lutar contra os cristãos, e isso vai gerar um problema na cristandade. Veja só, a Europa começa as suas cruzadas para restabelecer o domínio da Terra Santa. Entretanto, até essas questões que levaram o cristianismo a buscar de novo a Terra Santa são várias, né? O ponto de vista religioso, já falei, não podemos ignorar, está aí, fazendo como uma liga no discurso que é comercial, que é social, né? Que agrada algumas classes lá na Europa, os nobres, né? Uma questão de terra, uma questão comercial que vai liberando que vai liberando acesso ao Oriente. Então, são diversas as questões, também a religiosa. Então agora, em determinado momento, os cristãos europeus é que estarão tomando conta da região de Jerusalém. Quando eu falar de região de Jerusalém, você entenda aí Israel, se você é bem pró-Palestina ferrenho, entenda como Palestina. Depois disso, um sujeito chamado Saladino, que não tem nada a ver com quem é vegano, né? Ele é um guerreiro curdo e vence e inicia a era mameluca com domínio, de novo, islâmico de fala árabe. Então, de novo, muda, né, o povo que controla aquela região. Ok, o Império Seljúcida cai. E se inicia uma outra dinastia, através desse sujeito bonito aí, ó, Osman I, dá início à dinastia otomana, né, que também vai se organizar em um império, o famoso Império Otomano. E não tem nada a ver com corintiano falando humano falando otomano, não tem nada a ver, né? É só um novo império que vai surgir, na verdade, uma nova dinastia vinda dos turcos, né, que vai tomar conta dessa região e vai tomar conta por muito tempo. Olha lá a data, de 1299 a 1922, exatamente, 1922. Então o Império Turco-Otomano vai tomar conta dessa região por muito tempo. Muito tempo. Se você parou para perceber as datas, sabe que desde antes do descobrimento do Brasil, né, os judeus ou palestinos árabes não controlam a região e quem controla é o turco otomano. O Império Otomano é que controla essa região de muito tempo. Desde o período próximo ao descobrimento do Brasil, nem judeus nem palestinos tinham domínio da terra. Isso é importante que você saiba. Muito embora na região os dois povos estivessem por lá. Muito embora já estivessem por lá. Vamos agora...